7h30, senão a gente atrasa muito, né? Deixa eu falar uma coisa, hoje a gente não pensou em ninguém, né, para poema, nem para o início, nem para o final, né? A gente saiu todo mundo em alfa. Depois do poema, saiu todo mundo assim, e a gente nem lembra. Eu pensei nisso e busquei um poema. Que bom, você viu? Eu falei, gente, a gente saiu voando, sei lá, anestesiado. E eu falei, gente, nem lembramos, né? Mas que ótimo, você trouxe, Lu, então vamos lá. Então vamos lá. Lu. Eu trouxe Tudo você grava, né? Está gravando. Vocês estão me ouvindo? Estamos, Thalita. Thalita, eu li um dos poemas que foi uma homenagem para Fidel, que foi do editorial da revista Serviço Social e Sociedade, aí eu queria ler ele no final. Tá bom, ótimo. Então, pronto, já resolvemos, a Lu no começo, a Thalita no final. Mesmo sem a gente encomendar, vocês tomarem iniciativa e está tudo certo. Então, uma no começo e outra no final. Lu, chega lá. Eu escolhi um poema, novamente, do Solano Trindade, e eu busquei um poema que fizesse referência com a nossa discussão que nós estamos tendo a respeito do texto do Aníbal Quirrano, e, sobretudo, também, nesse momento, eu tenho visto muitas lives sobre a questão de gênero, raça e etnia e classe, né? Digo que uma das melhores, eu comecei a assistir, mas já posso dizer que uma das melhores foi da Esquerda Diário, a professora Bia estava presente, e eu comecei a ouvir, é simplesmente fantástica, porque não descolam em nenhum momento essas particularidades aqui do nosso país. Então, por isso eu pensei nesse poema aqui, eu busquei um poema que falasse um pouco dessas realidades, em forma de poema. Negros, negras, negros que escravizam e vendem negros na África não são meus irmãos. Negros, senhores na América, a serviço do capital, não são meus irmãos. Negros, opressores, em qualquer parte do mundo, não são meus irmãos. Só os negros, oprimidos, oprimidas, escravizados, escravizadas, em luta por liberdade, são meus irmãos. Para estes, tenho um poema grande como Nilo. Solano Trindade. Diga, fale, pode dizê-lo. Pensei também nesse momento de um discurso que está muito relacionado com qual projeto a gente tem afinidade, qual projeto de sociedade a gente defende, não é? Esse poema me leva a pensar em tantos homens e mulheres negros e negras que nós encontramos, que nós ouvimos as suas vozes, falávamos de vozes da semana passada, que estão em cargos na política e que, por vezes e por muitas vezes, a defesa do projeto é uma defesa da exploração, é uma defesa da opressão, é uma defesa ainda, não é, dessas veias abertas, desse sangue que corre. Eu fico me perguntando por quê, né? Porque homens e mulheres negros da nossa sociedade, do nosso país, muitas vezes da nossa vivência, ainda defendem um projeto que é um projeto do capital, que é um projeto da exploração, que é um projeto opressor, que é um projeto da expoliação, da expropriação. Então,
são negros, negras, meus irmãos, aqueles que lutam por liberdade, por um mundo melhor. E eu falo isso de experiência, de vivência na minha própria família. Então, isso é muito forte, assim, é muito significativo para mim, né? Então, e diante de todas essas questões que estão sendo colocadas aqui na aula, não faz a gente remeter ao pensamento, né? Que projeto de sociedade é esse que nós buscamos, que nós defendemos, né? A serviço de quem estamos, né? Mais alguém? Obrigada, Lu. Alguém mais quer comentar sobre esse belíssimo poema do Solano Trindade? Alguém quer completar? Estão pensando? Bia, eu só queria, aproveitando que a Lucinete trouxe essa temática também, eu queria só falar é um poeminha bem pequenininho, que é de uma poetisa, Esmeralda Ribeiro, de uma coletânea de poetas negros, né? Negros e negras, que se chama Cadernos Negros. Esse aqui. E a Esmeralda Ribeiro foi o primeiro contato que eu tive assim com a poesia, né, negra, né, de autoria negra, assim, que eu me detive mais. E isso me chamou muito a atenção. Isso foi lá em 2001 ainda, quando ela foi lá em Santos apresentar um seminário para a gente, e ela abriu a fala dela com um poema dela, né, o poema se chama Dúvida. E aí ela diz assim: se a margarida flor é branca de fato, qual a cor da margarida que varre o asfalto? Esse um poema pequenininho que ela tem, mas que é muito expressivo, assim, né, para a gente discutir essas questões raciais, e aí especificamente quando a gente está falando da mulher negra, né? Então, isso me marcou muito lá atrás, em 2001, e eu tenho isso na minha cabeça, nunca esqueci e trago até hoje, assim, né? Então, ela é do Quilomboje, que é uma editora bem antiga já, que divulga trabalhos de poetas negros e negras, e é um trabalho bem bacana que eles fazem, né? Então, eu só queria trazer para registrar a fala da Esmeralda. E o que nessa fala ficou mais fundo para você, Adeildo? É justamente essa diferença, né? Essa discrepância, essa desigualdade, essa divisão racial do trabalho, né? Racial e de gênero, né? Nesse caso aqui especificamente, como isso mexeu, e eu acho que foi uma das coisas que me fez, no meu trabalho de conclusão da graduação, discutir sobre a questão das mulheres negras, né? Então, a minha dissertação, meu TCC na graduação foi justamente trazer essa discussão sobre as mulheres negras na nossa sociedade. Foi um trabalho que virou um livro também depois, que é muito... Eu acho que isso também teve uma contribuição importante para essa decisão dessa temática, de discutir essa temática na graduação. Ok, obrigada, Adeildo. Mais alguém quer comentar? Eu queria, professora, mas, na verdade, eu queria tentar aqui uma interlocução com a Lucinete, porque... Ana Cláudia falando, viu? Ah, é verdade, a Ana.
É que é a primeira vez que eu falo todos esses encontros. Pode falar quantas vezes você quiser, só que a gente sempre... A gente esquece. Esquece. Mas vou me ater a isso, então. Aí, Lucinete, eu fiquei aqui pensativa, eu ia até trocar um pouco, né, com vocês aqui, porque é um poema que mexe muito comigo, não no sentido... Enfim, vou tentar falar e aí vocês tentam me ajudar para ver se fica, né, enfim. Eu fico pensando que até a consciência de classe chega a ser um certo privilégio, sabe? No ponto de vista de que quem está aqui, né, a Bia me conhece, enfim, né, eu moro no extremo sul, no Jardim Ângela, um dos lugares mais violentos do estado de São Paulo, e grande parte das pessoas que estão aqui, né, estão lutando para pôr comida na mesa, assim. Então, eu acho que aquilo um pouco que a gente discute, até você está na aula comigo, né, do método, e você sempre fala, então eu tenho certeza que você também considera isso. E aí eu fiquei pensando muito nisso, assim, sabe, de que é um poema, de que às vezes aquele que é o negro, o indígena, que é o meu caso, né, que os meus pares, né, não estão nessa mesma perspectiva porque sequer tiveram oportunidade. Então, eu fiquei assim um pouco provocada pelo poema, né, no sentido de também o que ele revela, né, de onde o Solano, claro, é uma pessoa, né, incrível, que produziu muitas coisas importantes, mas eu acho que também eu acho que não abandonar esse lugar tão de origem, sabe? Eu participei de um movimento... Ai, tô nervosa. Um movimento aqui, né, no Jardim Ângela, que era por questão de saneamento básico, né? Senão, onde eu moro, ficava 15 dias sem água, esgoto a céu aberto, essas coisas, né? Que não deveria mais estar em nenhum lugar do nosso país, nenhum lugar do mundo, mas tem na nossa cidade do país. E a gente lutava, né? A gente fez um movimento de bairro mesmo para tentar construir. E, enfim, foi muito interessante porque as igrejas evangélicas, né, que são aí, né, o pensamento conservador impera, foi uma das instituições que abriu as portas, cedeu o espaço para que as reuniões acontecessem, enfim. Então eu fico pensando sempre que, ao mesmo tempo que a gente faz essa crítica, né, e que a gente fortalece a ideia da própria consciência de classe e de reconhecer quem são os nossos irmãos, eu fiquei pensando, lembrando muito dessa cena no sentido de que, às vezes, a gente precisa olhar para o irmão que está indo num caminho, né, aí que talvez esteja até nessa perspectiva do individualismo do próprio capital, né, e ainda não descobriu que o coletivo é um caminho até mais seguro para as nossas lutas, né, enfim. Mas eu fiquei pensando isso e eu não queria deixar de falar. Mas não sei o que você acha, então por isso que eu... Estou falando meio que porque você teve uma leitura e aí eu queria ver se faz sentido também para vocês. Obrigada, Ana Cláudia. Acho que a Dayana também está inscrita, mas como a Ana Cláudia está colocando e perguntando e dialogando com a Lucinete, então eu vou abrir a palavra para a Lu, porque leu e refletiu sobre o poema, e a Ana Cláudia quer conversar e ouvir a Lu. E depois eu passo a palavra para a Dayana. Tá bom, Dayana? Cadê a Dayana? Está fechadinho ali, mas acho que ela me ouviu. Lu? Eu concordo, eu penso que a sua leitura ela é extremamente pertinente, Ana. Esse semestre eu não estou no método da Barroco, eu só estou no Netrab, Fundamentos e aqui, da Bia. Então, só para... Está no Fundamentos, que eu te vejo. Fundamentos, né? Tá certo. Então, isso eu penso que a sua leitura ela é totalmente pertinente. Primeiro, partindo de um pressuposto de que
a consciência de classe, eu penso que ela se faz nesse percurso da vida, nessas lutas que a gente trava, né? Sejam elas as menores que forem, nos espaços aonde nós estivermos. Estudar, eu estou fazendo uma ligação, eu penso que estudar é um direito, né? É um direito nosso, e estudando, o estudo não é garantia, mas o estudo, ele proporciona leituras cada vez mais desalienantes das nossas realidades, das realidades dos nossos pares, das realidades dos sujeitos com os quais nós trabalhamos. Então, eu penso que o privilégio, ele pode ser não pela questão do processo da consciência de classe. Eu não vejo como privilégio, porque eu penso que a possibilidade de a gente construir essa consciência na luta da vida social, ela é um processo, não é, de sempre, meu, de cada um de nós que aqui estamos, que tem a possibilidade de estudar. Aí eu parto, por exemplo, na questão do meu pai, não é? Meu pai é uma pessoa negra, um homem negro, que estudou até a 4ª série. E o meu pai, eu cresci, né? Eu estou trazendo aqui uma questão bem subjetiva, porque eu cresci com meu pai fazendo uma defesa do PSDB, uma defesa fulminante, e a filha se tornou alguém que falava do PT, falava do Lula, mas para ele tinha alguma coisa aí de errado, né? E o meu pai não teve as condições, não é, para dar continuidade aos estudos como um direito para ele. E nós, como filhas, a gente trava, eu, minha irmã, trava discussões com eles, né? Meus irmãos vai mais para o lado do meu pai, nós duas, a gente fecha juntos e a gente trava lá discussões lá em casa, com meu pai, não é? A minha mãe, até pouco tempo atrás, minha mãe achava que, porque a minha mãe é da etnia indígena, e aí ela dizia para a gente que falar que a gente era negro era, para ela, soava como uma ofensa. E eu falei, mãe, e fomos conversando, né? É incrível isso, porque ela casou com um homem negro, ela teve filhos negros, mulheres e homens negros, e para ela, ser negra é uma ofensa. Chamar uma pessoa de negra é uma ofensa. Então, eu penso assim, Ana Cláudia, que é verdade que as pessoas sequer, muitas, eu estou falando da minha vivência, tiveram oportunidades, não é? Mas, ao mesmo tempo que se posicionam, por vezes, de forma alienada, porque não tem ideia do real significado do que é o projeto do capital, né? Não tem, é fato isso. E eu fico pensando como é que a gente faz essa luta dentro de casa, dentro da nossa família, como é que a gente constrói isso? É meu pai, lindo, que eu amo, minha mãe, como é que a gente constrói isso? Eu não tenho respostas também, assim, mas eu compartilho muito da ideia também que você trouxe, né? Da falta, da negação, da retração dos direitos dos sujeitos, né? Um pouco isso, assim. Sim, sim. É isso que ficou, a Ana que está falando, é isso um pouco que ficou no sentido de que como seus irmãos não são seus irmãos, né? Como se eles são tão vulneráveis quanto, aliás, às vezes até mais, né? Porque o homem negro também está marcado aí por uma série de outros elementos. Como que esse pai, não é, por mais que esteja numa linha de pensamento, né, que não perpassa por essa consciência de classe, eu gosto muito, né, da Angela Davis por isso, assim, porque eu acho que os afetos são muito revolucionários, né? Quando a gente olha e é isso que você está falando também, mas foi muito legal o retorno que você deu. Era só isso. Obrigada, viu?
O amor é um ato revolucionário. Chico César canta isso, né? Muito legal, Ana. Obrigada, Lu. Daiana? Boa noite a todos e a todas. Eu queria ler também, professora, de forma breve, um trechinho da Carolina Maria de Jesus. Tomara que eu não emocione, porque eu tinha uma colega minha que o irmão dela sofreu violência policial, enfim, eu estou tentando ajudar ela nesse caso, então estou bem mobilizada. Eu vou ler. Escreva a miséria e a vida infausta dos favelados. Eu era revoltada, não acreditava em ninguém. Odiava os políticos e os patrões, porque o meu sonho era escrever e o pobre não pode ter ideal nobre. Eu sabia que ia angariar inimigos, porque ninguém está habituado a esse tipo de literatura. Seja o que Deus quiser, eu escrevi a realidade. Hoje eu li esse trecho, me tocou muito no sentido que pensar que nós, assistentes sociais, eu acho que a maioria também, né? A maioria não, todos, quase todos, enfim, que estão aqui, estão nessa luta, somos filhos de classe trabalhadora, e a todo momento esse sistema nos coloca como, não, a universidade não é o seu espaço. Eu acho que essa questão também da Bolsa ProEx, eu me solidarizo com os meus amigos, né, que a luta aqui é coletiva. Eu acho que desde quando a gente entrou na PUC foi todo o enfrentamento de ver a educação desmantelando e se tornando uma mercadoria, né, qual eu estou entre os 8 contemplados, mas assim, a PUC não queria saber de onde a gente ia tirar esses 3.710, era assim, ou você paga ou você perde essa oportunidade, né? Acho que eles não estão tendo essa sensibilidade, que eles estão lidando com sonhos. Cada um sabe a dor e a delícia de estar nesse espaço, tanto que a PUC, para mim, pelo menos, é um grande sonho. Às vezes eu fico calada na aula e fico, gente, é tanta coisa para poder elaborar, absorver, aprender. Então, eu queria dizer que, independente das batalhas que estão por vir, que a gente esteja junto, e também que a gente se cuide mentalmente, né? Que é tantos atravessamentos, tantas coisas acontecendo, igual hoje a privatização da atenção básica. Então, eu queria deixar essa leitura da Carolina Maria de Jesus, que a gente tem muita coragem para quê? Para poder escrever essa realidade, para entrar em espaços que ninguém quer entrar, para lutar pela classe trabalhadora, pela violação de direitos. Então, eu sinto que o NEAM é um espaço que me fortalece, né? Que independente de todas essas questões que a gente está atravessando, que aqui possa ser um espaço de coletividade, enfim, de nos fortalecer em prol dessa luta. Eu, na verdade, nos professores, nas disciplinas, eu não tenho nada a reclamar, é um sonho, meu olho brilha. Quando eu vejo uma injustiça, meu coração, né? Enfim, eu acredito que quem tem essa militância, essa vontade de transformar mesmo essa realidade, tem sentido muito todo esse processo. E é isso, gente. Vamos nos fortalecer coletivamente e tentar criar estratégias. Mas tá dura, hein, professora, essa PUC? Nossa Senhora! E dizer que o conhecimento, ele nos tira, né, dessa zona de conforto, ele nos mobiliza. Eu acho que muita gente também trouxe essa perspectiva interna. Na verdade, as meninas comentou da família, né, o tanto que a gente saiu de um contexto e hoje tem que ressignificar várias questões. Igual eu vim de uma família toda negra, mas ninguém me ensinou o que era ser mulher negra nessa sociedade, tive que construir essa identidade, e é isso. Isso que eu queria deixar que por mais que esteja difícil, que a gente nesse trabalho de base como assistente social, a gente continue lutando nessa perspectiva coletiva, e ainda bem que tem o NEAM, né, para a gente se fortalecer. Só isso, queria deixar essa mensagem aqui hoje. Obrigada, Daiana. Agora quem vai falar é a Camila e depois a Thalita. Se alguém mais quiser falar, é só... Eu acho que é o inverso, professora. A Thalita manifestou primeiro. Então é a Thalita, depois a Camila. Pronto, Thalita. Vocês estão me ouvindo? Sim. É que da outra vez o microfone falhava muito, eu começava a falar e ninguém me ouvia. Mexe muito comigo, assim, e eu acho sempre muito difícil falar sobre questões raciais, porque sendo militante e circulando em alguns espaços de militância, assim, eu nunca imaginei que sofreria de alguma maneira, ou que as pessoas entenderiam que fazer comigo, que já foi feito com elas, de alguma maneira pudesse ser algo educativo, algo simbólico, né? Isso para dizer que, por exemplo, por muitas vezes que circulei em meio à galera do movimento negro, eu já passei por situações bem complicadas,
por mais que eu sempre defendesse, tivesse um lado de classe, um lado de luta, e sempre foi muito difícil. Então, eu sempre piso muito em ovos para falar sobre isso, né? Porque o que eu quero dizer é que, assim, eu acho que, independente da questão racial, né, ainda assim, o amor é mais revolucionário que tudo isso, né? E não são poucos pares que sacrificam suas vidas e suas escolhas em torno de demonstrar que a luta é mais importante e de estar mesmo com dificuldade ao lado daqueles que se quer lutar, né? E isso é muito simbólico. Dentro disso, né, eu queria me solidarizar também com o pessoal que está lutando aí pelas bolsas, né? Eu passei pela graduação de serviço social na PUC, e quando eu entrei na PUC, eu tinha aquele sonho assim, pô, é o único lugar possível de eu lutar para ter uma possibilidade de estudar, né? Mas mesmo lutando, não impediu de que assim, eu tive que estender minha graduação por 5 anos para conseguir me formar, e ainda durante os 5 anos, todo semestre, no setor administrativos de negociação, era sempre muito humilhante, muito difícil. E muitas pessoas, quando a gente conseguiu fazer uma batalha imensa para conseguir bolsas, para reduzir a mensalidade, veja, a nossa mensalidade de graduação já era R$1.000, né? Quando a gente conseguiu uma batalha imensa para conseguir bolsa, essas bolsas só atingiram os novos alunos, né? Não atingiram quem lutou por isso, né? E a gente carregou bastante isso por muito tempo. Para dizer que isso me impediu de voltar a pensar esse lugar na PUC, né, essa discussão na PUC por muito tempo, assim. Vim discutir com o NEAM, pedir um espaço de discussão, tal, assim, foi um exercício de repensar esse sofrimento todo que passei, né, as dívidas que gerei, foram quase R$50.000 em dívidas, né, com a PUC, e que eu paguei ao longo desses últimos 10 anos, e isso me impede, por muitas vezes, de pensar uma pós-graduação, né, por conta de falar assim, de não ter coragem novamente de passar por isso de novo, né? Então, eu me solidarizo muito com vocês que estão passando por isso, que estão lutando, porque isso não é de forma alguma fácil, não é muito difícil passar pelas filas, pela negociação, pela humilhação, pelas pessoas que estão no âmbito da negociação, que às vezes olham para vocês e falam, assim, às vezes até de ver que as pessoas têm um determinado desprezo por pedir bolsa no serviço social ou qualquer coisa nesse sentido, porque sabe que o serviço social fala mesmo, mete a boca nessas coisas, né? Então, é uma solidariedade. Eu espero que vocês continuem lutando. Esse ano eu ainda não tive a coragem, né, de prestar a PUC. Talvez eu faça outros caminhos, mas eu estou torcendo por vocês. Obrigada, Thalita. Camila. Nossa, são muitas questões, né? Eu também acho que partilho do que a Daiana disse, que ainda bem que a gente tem o NEAM, porque eu acho que é realmente um núcleo que não conheço muito a realidade dos outros, mas imagino que tenha, né, que seja um espaço diferente, assim, especial, quanto a gente faz essa interlocução entre os estudos teóricos e a vida, as nossas, né, questões pessoais, os afetos, e até por meio, né, da poesia aí. Acho que foram 2 poesias e a leitura da Carolina, que em trechinhos tão pequenos falam de tanta coisa, né? Então, também fico bastante mexida com as falas, assim, e fico pensando numa coisa que a gente discutia no sábado, no ABEPS itinerante. Imagino que, né, várias pessoas, foram várias turmas, então imagino que todo mundo que está aqui pôde participar ou vai participar em algum momento, mas também o quanto essa questão que a gente tem discutido no serviço social das relações étnico-raciais ainda passam como temáticas à parte, né, como... acho que a gente precisa se perguntar, e talvez o texto que a gente vai adentrar agora do Quijano também, né, fala bastante disso, nessa perspectiva de totalidade que a gente trabalha, né, pensando nessa articulação entre universalidade, entre particularidade e singularidade, qual é o lugar das questões étnico-raciais? Qual é o lugar do gênero, né? Qual que é o lugar da orientação sexual?
Porque, por vezes, parece que isso ainda está, né, relegado, e aí não só no serviço social, mas pensando na esquerda de um modo geral, né, nas construções que a gente tem no nosso país, a um lugar da singularidade puramente, né? E o quanto a gente tem sido tensionado, eu acho, a repensar isso como algo que sedimenta a nossa análise, né? Como algo que é indissociável, né? A Deildo falava sobre a divisão racial do trabalho, a divisão sexual do trabalho. Me parece que às vezes a gente tem a divisão do trabalho e a gente coloca essas palavras nos momentos em que isso precisa ser discutido como uma particularidade, né? Mas o quanto, se a gente pensar na nossa trajetória enquanto Brasil, enquanto América Latina, como é que a gente discute a divisão do trabalho sem pensar na dimensão étnico-racial? Como é que a gente discute a divisão do trabalho sem pensar na dimensão de gênero, né? Então, o quanto a gente ainda tem para avançar nisso, e aí eu fico, né, acho que com as nossas falas, questão das bolsas, das realidades de cada um, né, pensando muito nisso que a gente constrói aqui, do pensamento teórico, da materialização disso nas nossas vidas pessoais, e isso vai ganhando corpo, vai ganhando sentido. Então, também sou muito grata por estar no NEAM. Obrigada, Camila. Mais alguém quer fazer algum comentário? O Adeildo. Eu só queria tentar dialogar um pouquinho com a Lucinete e com a Ana Cláudia, né, com relação a essa coisa do Solano Trindade, né? A escrita do Solano Trindade tem um pouco essa característica radical, né? Uma coisa bem de radicalismo mesmo, né? E aí eu não sei se eu entendi direito, mas a Ana Cláudia trouxe uma preocupação no sentido de que muitas vezes a gente está em determinados papéis, em determinadas situações, muitas vezes não é nem por ter aquele pensamento ou aquela ideologia, mas pela sociedade em que a gente vive, né? Então, pensando na forma como ele diz assim, né? O negro que oprime não é meu irmão, mas a gente também precisa saber por que aquele negro oprime, né? Por que aquele irmão oprime? E aí para a gente pensar, por exemplo, de como a colonialidade, de como essas relações capitalistas elas vão transformando a gente em pessoas que muitas vezes agem contra sua própria identidade, né? Seu próprio povo. Porque aí eu fiz uma relação aqui para a nossa atualidade, por exemplo. Se a gente for pensar, por que os negros votam em candidatos racistas, né? Como o Bolsonaro, por exemplo? Eu fiz essa analogia, quando a Ana Cláudia trouxe isso, eu fiz essa analogia para pensar nessa falta dessa consciência de classe, porque é isso, é tão complicado isso, porque leva por exemplo, negros a votarem num cara que é super racista, leva homossexuais a votar em um cara que é super homofóbico, leva nordestinos a votar num cara que detesta o Nordeste, né? Então, é um pouco isso, eu queria só trazer isso, porque eu acho que quando a Ana Cláudia trouxe, foi um pouco essa preocupação, né, da gente simplesmente apontar o dedo para o nosso irmão e dizer, olha, você é isso, então você não é meu irmão. Mas aí talvez a gente precisa pensar por que eu me tornei nisso, né? Que homem, que ser humano, que essa sociedade que a gente vive criou, que é capaz, né, essas relações sociais capitalistas que a gente vive, que é capaz de fazer com que eu faça coisas que eu vá contra nossa própria classe, né? Se a gente for fazer na divisão de classes, mas aí pensando como que eu, negro, posso falar contra o próprio negro, né? Por exemplo, se a gente for pensar, aí está vindo aqui na cabeça agora, né? Aquele ex-ministro, não, agora o da Fundação Zumbi, lá do Fundação Palmares, o que faz com que um homem daquele, né, tenha aqueles posicionamentos?
E eu não estou dizendo que todos eles são ignorantes, que não sabem de que lado estão, né? Porque isso pode acontecer. Tem pessoas que são assim por ideologia mesmo, porque acreditam naquele tipo de sociedade, porque acreditam naquela forma de relação social, né? Mas existem outras que não, existem outras que estão, porque também é produto dessa sociedade que a gente vive, que faz com que as pessoas ajam dessa determinada forma, né? E se a gente for pensar, eu imagino quando Solano Trindade falou isso, ele estava se referindo ao próprio o pessoal das tribos africanas, né? Que faziam esse tipo que vendiam, né? Os próprios negros vendiam os outros negros, né? Então, talvez eu tentei trazer um pouco isso, porque foi esse o entendimento que eu tive quando a Ana Cláudia colocou, dessa consciência, essa consciência de classe que a gente acaba não tendo, e que, por não ter essa consciência de classe, a gente acaba agindo contra ela mesma. É isso. Não sei se eu ficou confuso, mas... Está claro. Obrigada, Deildo. Mais alguém? Não? Bom, eu vou fazer alguns comentários também em cima das questões que vocês trouxeram, que, na realidade, são muitas, e para a gente depois continuar a discutir, a debater, né? Então, primeiro, vocês trouxeram elementos de objetividade e subjetividade. Objetividade e subjetividade são duas dimensões do ser social. E são duas dimensões também das várias relações sociais, né? A gente vai ver o texto agora na sequência do Plininho, quando ele vai falar do imperialismo, né? Eu não vou entrar muito nisso, só vou fazer a relação com o que a gente está conversando, e que ele vai falar das condições objetivas e subjetivas da sociedade para um projeto revolucionário. E aí ele vai fazer toda a crítica, não é, a uma visão reformista do Kautsky, que nós já vimos bastante no primeiro semestre, depois a gente pode retomar aqui, assim como de Bernstein, que tem uma visão de como se a alteração da sociedade fosse linear, evolutiva, né? Da mesma maneira, a nossa vida cotidiana. Então, são elementos distintos e diferenciados aqui trazidos. Pois, voltando ao Marx e ao Engels, quando eles dizem que as ideias de uma dada época são as ideias da classe dominante, são as ideias da classe dominante, a ideologia dominante, a superestrutura do Estado e da política, e, ao mesmo tempo, né, da base econômica, objetiva e material de acumulação capitalista, que organiza na sociedade uma ideologia, pelos meios de comunicação, pela educação, pela televisão. Então, não é o fato de eu ser um proletário que eu vou ter uma consciência da classe proletária. O Marx falava da consciência em si e da consciência para si. E falava da posição de classe, situação de classe e consciência de classe. São coisas distintas, né? Eu posso ter uma posição de classe, eu sou operário. Numa situação de classe, de inserção real no mundo do trabalho, mas com uma consciência, vou voltar aqui ao Lenin, da aristocracia operária, que reproduz a ideia do capital no interior da fábrica. Então, nós temos que fazer essa distinção. A outra questão que está sendo aqui colocada é de que, muitas vezes, no plano imediato, companheiros nossos, né, da classe trabalhadora, vocês disseram isso, acabam votando na extrema-direita. Porque a ideologia dominante é tão brutal, né? Vamos pensar na questão do Bolsonaro. Não vamos imaginar que toda a moçada ou todo mundo que votou no Bolsonaro é de extrema-direita. Não é. Não é. Havia uma situação em curso no país, uma situação onde a Dilma acelerou a questão dos ajustes fiscais, e a classe trabalhadora, de forma dispersa, sem programa e sem partido revolucionário,
voltando ao texto do Lenin, né? Quando ele fala da revolução e da contra-revolução. Se você não tem instrumentos para a classe se organizar, é uma dispersão, é uma fragmentação. Então, não é uma questão deste ou daquele indivíduo, mas de como, né, esta ideologia, mesma coisa, de como a ideologia, né, racista penetra corações e mentes. A Lu deu o exemplo hoje para nós, quando ela diz, olha, minha mãe indígena, meu pai negro, mas minha mãe não queria que se falasse que éramos negros, porque isso seria uma ofensa. Então, veja, a contradição no interior da própria etnia. Porque essa ideologia do branqueamento, esse mito da democracia racial que nós estamos tanto discutindo, ele perpassa. Quantas de vocês já disseram, olha, e quantas mulheres e homens falam, eu demorei para entender e ter essa identidade negra, que eu era um negro, né? Outro dia mesmo, o João Manuel falando, olha, eu até 17 anos alisava meu cabelo, porque isso era um, digamos assim, era uma ideologia, isso era um valor, né? Tardiamente eu fui perceber que eu era negro, que eu tinha identidade, que eu tinha que me apropriar dela. Mas também fui perceber que não bastava eu ter a identidade como negro se eu não me reconhecesse no interior da classe. Então, aqui vai outro elemento importante para a gente discutir. É claro que a singularidade, né, ser mulher, ser gay, ser lésbica, ser transexual, ter 71 anos de idade, né, como eu me atrapalhei ontem na live, nem conseguia pegar os papéis aqui, é real. Ele tem elementos objetivos e subjetivos da constituição de cada um de nós como ser social, do ponto de vista da singularidade, né? Do ponto de vista da particularidade, é fundamental a identidade, quer dizer, a identidade, nós estamos vendo no texto do Quirrano, né? Identidade racial. Agora, a ideia, a invenção da raça foi criada, tá certo? Por uma ideologia, né? No sentido de que o aspecto biológico é que favorece tudo que a gente já discutiu aqui, né? Uma hierarquia, né? O racional e o irracional, o corpo e a mente, o espírito. Nós vimos tudo isso aqui no debate que nós fizemos do texto do Quirrano. E isso se reproduz também na vida cotidiana. Então, esse discernimento, essa mediação, ela é fundamental para que a gente a faça. Então, no governo Bolsonaro, o que vai ocorrer? Você tinha uma insatisfação, vocês lembram de 2013, grandes mobilizações, começa com os estudantes, classe média, para passe livre, mas depois era um turbilhão de gente de norte a sul desse país, querendo educação, lembram disso? Saúde, educação, moradia, e periféricos, população periférica, ou seja, uma juventude que está sendo assassinada, com um genocídio, que não tem trabalho, que está entrando da forma mais precária, agora o tal do verde e amarelo do Bolsonaro, que nunca vai ter carteira assinada. Então, havia um apelo do ponto de vista, né, da própria possibilidade de luta, mas muito disperso tudo. E, ao mesmo tempo, os partidos que apareciam, um grupo de partido de esquerda, de imediato as pessoas não reconheciam. Não adianta o PSTU estar lá, o PSOL, o PCB, com uma faixa. Tinha que estar e disputar a consciência nas ruas. O que faz o pensamento liberal, né? A direita vem para a rua, como é que chamava o outro grupo? Era o Vem para a Rua e o outro desse MBL, Movimento Brasil Livre. Eles receberam uma grana alta dos institutos liberais no plano internacional, né? Eu já até falei de uma tese que eu fui da banca incrível, até passo para vocês depois, de como os institutos liberais da extrema-direita vão injetando recursos no sentido de que esses grupos de direita, protofascista, tá certo? Possam se desenvolver para fazer um combate, né? E claro que a ideologia da CIA, da corrupção, o grande vilão passou a ser o PT. Não que o PT não tivesse grande responsabilidade em muita coisa, né? Fez aliança política de conciliação de classe, não é à toa que estamos, né, nessa parte, nesse mobilismo, se joga tudo para a institucionalidade e por aí vai. Então, o que nós estamos conversando aqui é de que maneira a gente, na nossa ação política, na nossa ação cotidiana,
de fato, informa, esclarece, auxilia, não é negando. Agora, está claro o que eu estou falando, né? Então, eu não converso com você ou coloca já uma barreira, não. Quer dizer, que questões são essas e como a gente vai se aproximando e como a gente pode auxiliar nesse processo de informação. Agora, outra coisa, e que o Solano fala, e aí a Lucinete lembrou da live, quem não viu a live, acho que é importante ver, porque são duas falas de duas jovens que falam da discussão de gênero e raça, e, ao mesmo tempo, estão muito coladas nas lutas sociais. E aquilo que a Cecília Toledo já trabalhou, que a Safiotti já trabalhou, né? A Cecília dizia, olha, o gênero nos une, a classe nos divide, ou seja, uma mulher, né, da burguesia não é a mesma coisa do que a mulher operária, mesmo que a mulher operária tenha uma consciência que não é da sua classe. Está dando para entender o que eu estou falando? Então, essa operária que não tem a consciência de classe, ela tem que ser, digamos assim, convencida politicamente, na formação, na luta, para cerrar fileiras com a classe trabalhadora, e não se deslocar, né, e ser uma representação da burguesia no seio da classe operária. A mesma coisa em relação a mulheres trabalhadoras, em relação aos negros, né? Então, Solano, e aí a Lucinete acho que lembrou da fala da Letícia, que a Letícia vai dizendo, olha, determinados negros que têm uma ideologia oposta, que estão na defesa fundamental do modo de produção capitalista, esses não são meus irmãos, e é disso que o Solano está tratando. Porque senão nós vamos também ter uma visão ingênua. Isso não quer dizer que a particularidade do gênero e da raça não sejam fundamentais. É o que a Camila falou. Nós mesmos estamos vendo aqui no NEAN que a discussão sobre a América Latina na formação profissional, da nossa área profissional, ela é praticamente nula. Nós estamos conversando sobre isso. E a gente tem que reconhecer. Da mesma maneira que a discussão da formação sociohistórica do Brasil, que a sua origem escravocrata, e que as bases do racismo e a recuperação hoje de autores antirracistas e negros é de fundamental importância. Ontem a Renata lembrava na live que eu estava com ela, quando Angela Davis veio para o Brasil e falou, olha, vocês têm muito a aprender com Lélia Gonzalez, e que eu já até mandei para vocês, 2 temas, nosso interesse estava recuperando a história da Lélia, né? Então, muitas vezes a gente lê a Ângela, mas nunca leu a Lélia, por exemplo, né? Agora está tendo todo um movimento de recuperação de autores importantíssimos, né? Como Clóvis Moura, Lélia, Beatriz Nascimento, para a produção intelectual. E essa vai ser uma tarefa não só de negros, mas de negros e brancos que lutam contra o racismo. Então, isso a gente tem, né? Porque estamos na mesma perspectiva. Porque, se a gente for pensar o movimento de mulheres no início da década de 60, era uma discussão, claro que há a particularidade da luta das mulheres, da questão de gênero e das relações, como diz a Mila Sisson, das relações sociais de sexo, que elas são mais amplas do que o gênero da própria discussão binária, né? A gente tem discutido isso aqui também, ele é mais amplo. Né? Então, a orientação sexual, como é que você se define por ela, e como é que o preconceito, como é que a discriminação, né? Olha quantas travestis que estão sendo assassinadas, né? Olha como as meninas ou os meninos que vêm e que são, digamos, pelo grande capital, ludibriados para mudança de sexo, antes mesmo deles terem a referência para eles da orientação. É só uma questão mercantil, é só pegar, por exemplo, a faixa que vai para Santo André, e de como estão sendo massacrados esses meninos, que vêm lá do interior, do Nordeste, vocês sabem disso. Eu até me aprofundei nisso, porque eu tenho uma orientanda que trabalhou, a Leia, ela trabalhou essa questão das transexuais e do grau de opressão, né? Enfim, então não é que a gente tem que passar... E aí, nós vamos entrar no texto de hoje também há um setor da esquerda que, de fato, tinha uma visão muito etapista,
Nós vamos discutir agora na questão revolucionária, que foi a perspectiva stalinista, né? E essa perspectiva também separou a luta econômica da luta política. Ou seja, como se ou a luta social, a luta em defesa, a luta antirracista ou a luta antipatriarcal, como se fosse de dois tempos, e não uma combinação desses tempos para a própria luta, né? Então, são elementos que a gente tem que ir agregando para a gente compreender a própria questão da consciência de classe. E consciência de classe, nós não vamos ter a consciência pela educação. Não é a educação que vai transformar a realidade. Isso a gente tem que saber. A educação, no sentido, não da educação formal, da informação, do conhecimento, da leitura, isso que a luta está falando, ela é importante, né? Porque ela nos auxilia a perceber o mundo de uma outra maneira, nos abre. Agora, nós não vamos nos desalienar se a gente não lutar contra o capital, contra a exploração. Por isso que são lutas combinadas, a luta contra a exploração e a luta contra a opressão. Agora, há muitos movimentos, e aí eu voltando para o movimento feminista, que dizem, não, homem não entra. Não, ao contrário, eu quero que mulheres lutem, trabalhadoras, e que homens trabalhadores venham juntos na luta contra o machismo e contra o patriarcado. Da mesma maneira que homens e mulheres venham na luta pela livre orientação sexual. Como eu quero que, né, um pouco aquilo que o Pablito diz nesse livro, Ser Negro, que eu quero que a classe operária no seu interior, os mais oprimidos, que são negros e negras, se tenha uma atenção coletiva e socializada para essa luta. E aí é que tem a discussão da diferença entre a identidade e o identitarismo, né? A perspectiva meramente como é que fala essa palavra? Identitarista, coloca todos esses elementos, por exemplo, que vêm do apoderamento, né? Que vem, então, se um negro subir na escala. Claro que nós queremos que todo mundo tenha direito e acesso, mas não é a via de um indivíduo, tá certo? Porque está no poder, ou porque eu vou votar porque é branco ou porque é negro. Então, essa discussão ela é fundamental. Eu vou votar num homem ou numa mulher negra que leve a luta antirracista do ponto de vista da classe. Agora, você tem muitos movimentos feministas liberais, assim como setores do movimento negro que são liberais e que são identitários. Eu me lembro um setor do movimento negro que dizia, nós vamos votar no PITA, e todo mundo lembra, talvez vocês não lembrem, são muito jovens, mas pela história a gente lembra, que foi sucessor, né, bancado pelo Maluf, e da extrema-direita. Então, não sei se ajuda isso que eu estou falando, mas é que vocês trouxeram esses elementos que, na realidade, a gente tem que, né, tem que pensar. Então, eu entendo que a radicalidade do Solano nesse poema, ele está dizendo não dos negros, dos mais pobres, não, ele está dizendo daqueles que, de fato, assumiram uma ideologia oposta, tá certo? À perspectiva libertária, igualitária, anticolonialista, e por aí vai, né? Então, é essa o discernimento, que é diferente. Eu também, viu, Lu? Meu pai era um humanista, meu pai não era comunista como eu. Não era, né? Era um humanista. Era uma pessoa ótima, mas, por exemplo, meu primeiro casamento com um negro, ele dizia que ele não aceitava, não é porque ele era negro, é porque ele já era separado e tinha 5 filhos, mas não era verdade. Não era verdade, né? E veja, e claro como esse preconceito é forte. Meu atual marido de 30 anos é negro, mas como a pele é mais clara, é mais aceitável. Deu para entender? O que é um absurdo, né? Ou aquele debate que ontem, vocês não viram? Depois vejo o debate que teve, enfim, uma polêmica que chamavam a Letícia Pax, é uma negra branquinha, de uma outra negra falando dela. É complicado isso também. É complicado, né? Era uma negra, quer dizer, como se... que aí vem a discussão do colorismo.
né? Então, se você é um pouco mais claro de pele, mesmo sendo negro, você, muitas vezes, pelos próprios negros, um setor do movimento negro não é reconhecido. Então, também no interior da luta antirracista, você vai ter diversas concepções e diversos entendimentos, assim como no movimento de mulheres. E num outro momento do movimento de mulheres, a lésbica não entra. Eu, uma vez, tive um pau lá, com o pessoal, vocês estão malucos, tem que entrar, são mulheres que estão na luta. É livre orientação sexual. O reconhecimento dela é fundamental. Ou que travesti não entre, e por aí vai. Então, nós também temos que ir fundo nessas discussões para que a gente possa ir fazendo esses devidos discernimentos na vida, né? Na vida. Ô, Bia. Diga, quem é agora? Thalita. A pior para mim no movimento feminista foi eu entrando para organizar ato junto com o Pedro pequenininho, todo entrão, né? 4 anos na época, acho que ele tinha 4, 5 anos. Aí uma criatura vai lá e passa a mão na cabeça do meu filho e fala: olha só, um futuro abusador. Nossa, pensa assim que eu queria matar aquela mulher, e assim, militante do movimento feminista, que sei lá o que, meu filho, sabe? Tipo, tem uma mulher tentando fazer uma outra educação para o filho e passa por uma criatura como essa, assim. Então, são umas coisas bem complicadas que a gente encontra no movimento mesmo. Como que a gente cria homens transformadores e solidários à luta feminista, né, que lutem nas trincheiras com a gente, quando que o fato de se ter um filho homem já é conjugado por algumas feministas como um erro, né? Que tem algumas feministas de uma ala mais radical que fala que nem filhos homens era para se ter, né? Então, pensa assim, coisas absurdas que a gente passa, assim. Pois é, esse não é um feminismo marxista. Não, de longe, mas quando a gente eu acabei de entrar na sala, peraí, meu. Quando a gente se encontra nos movimentos do 8 de março, né, a gente encontra todo tipo de movimento que agrega o 8 de março, né? E cada um com a sua loucura particular, né? Até mesmo aqueles movimentos que são shield free, né? Que, por exemplo, aí, assim, quando eu achei que passei a ter uma filha mulher, tem aqueles movimentos que são contra a maternidade, né? E constrói o ódio a crianças. Então, assim, é uma coisa assim que eu falo, meu, não é para isso que eu estou me organizando, né? São pessoas bem difíceis. Então, e nessas questões, Thalita, que você está trazendo, que vocês estão trazendo em geral, a gente tendo discernimento, a gente faz uma conversa franca, verdadeira, politizadora, tá certo? Não é uma discussão de chofre. Agora, é inadmissível, num movimento feminista, essa posição, essa postura. Então, tem que ter embate. Por isso que a política é uma mediação importante. É no movimento político que a gente tem condição, coletivamente, né, de se colocar nessa... Agora, e por último, tem uma questão que vocês levantaram, e que é uma questão que eu falava no início, e que é uma discussão que a gente tem que ter, que, de fato, nós temos que travar uma luta na universidade. Primeiro, que esse caminho elitista da PUC São Paulo não começa hoje. Se a PUC São Paulo, até meados dos anos 80, quando a gente lutou e conquistou, mas não levou, já falei isso para vocês, a estatização, porque a gente ia para a Unesp, disse que toparia a gente, né, para estatização, e Dom Paulo disse não, e aí passou a ter uma crise financeira enorme e um caminho cada vez maior de ampliação das mensalidades, né? Então, essa luta que a Thalita está trazendo foi grande na graduação. Eu ainda estava na graduação, uma luta pela redução da mensalidade. E foi uma luta coletiva entre professores, entre estudantes, professores, né, funcionários. A gente teve uma luta grande naquele período e conquistamos essa redução. Agora, nós estamos vivendo uma situação
e a gente sabe disso, que no caso, não é? Nós que sempre tivemos as bolsas, até porque somos o único curso de serviço social nota 7 no Brasil e o único nota 7 na PUC, então, até há pouco tempo, a gente tinha uma tranquilidade, a grande maioria tinha as bolsas. Com esse desgoverno negacionista, não sei se vocês viram agora, eles estão lançando com celeridade para que as universidades públicas comecem a ter ensino à distância. É gravíssimo isso. Gravíssimo. Nós temos que ter uma luta, gente, grande. Se a gente luta pelo ensino público laico, gratuito, universal, anteontem sai esse decreto dizendo, né? E claro que o Andes, a chapa que a gente está apoiando, a chapa 1, o Sindicato Nacional, vai continuar na luta, mas é uma questão que está aí. De outro lado, o CNPq, nós perdemos 40% das bolsas, porque não vem mais bolsas para a área das ciências humanas e sociais. E as nossas bolsas, uma parte das bolsas CAPES, como vocês sabem, foi sequestrada, né? Eu mesmo tenho 2 alunos que, quando deixarem, essa bolsa volta lá para Brasília. E como se não bastasse, agora a nossa reitora, burocrata, a Camila é uma das que entraria nesse processo, e foi também informada, estavam o Bira e a Ayla na nossa reunião, quando a coordenadora Raquel colocou que a própria reitora, ou seja, é um dinheiro do programa, né? Foi decidido coletivamente com os estudantes que esse recurso do PROEX iria por 5 meses, né? Na realidade, esses estudantes estão participando ativamente, não são burocratas, porque não está matriculado, estão participando, estão escrevendo, estão lendo, estão produzindo, estão aqui, tá certo? E ela diz, como é que vai validar isso? Não, vai validar. Então, essa discussão que a gente teve na segunda-feira é da maior importância, né? Amanhã a gente tem também uma reunião da Comissão de Bolsas, a Daiana vai estar presente, porque é um outro instrumento que a gente vai ter que discutir na questão desse processo, mas é uma terra arrasada. Se a gente não tiver luta, e aí tiramos como um plano de lutas, a comissão, os estudantes do PROEX, com a coordenação e mais 2 professoras, uma reunião com a reitora e depois uma reunião com a Fundação São Paulo. Porque nós estamos entrando com o recurso do PROEX, eles são, além de tudo, burros, porque eles vão receber por 5 meses, né? Vão receber. Então, eles vão só liberar, mas vão receber 5 meses, então libera 2, pelo menos ganhar 3, né? Então, nós estamos nessa situação, que para nós é muito grave, muito séria, né? E vamos ter essa reunião com a Maria Amália, uma reunião com o padre Rodolfo, e dependendo do resultado, nós vamos radicalizar. Já discutimos isso no colegiado. Né? Outro dia, Carla, que é... Espera aí, Tainara, deixa eu terminar, porque é uma luta em curso muito importante. E a Carla, até que também está no coletivo Neuza Santos, a Daiana também está, né? E ela disse, Daiana estava na reunião de bolsas, onde ela disse, olha, como é que nós conquistamos? Porque a gente botou a boca no trombone, a gente foi para a imprensa. Eles foram para a imprensa. E agora eu disse, tem que ir, sim, porque a Fundação São Paulo já voltou, tem que ir lá, tem que fazer mobilização. A gente ficar de ação indireta nessa negociação é terra arrasada. Nós temos que começar a radicalizar a nossa ação. E a gente discutiu isso no colegiado, o coletivo de estudantes tem que discutir, porque nós estamos numa situação que, se não resolver, como é que ficam esses 5 estudantes que a gente já tinha decidido, e que é um recurso, gente, do programa, e outras vezes o PROEX, tem 3 salas inteligentes na universidade que foi recurso nosso, do PROEX, que a gente colaborou com a universidade, que são as salas onde a gente pode trabalhar com os computadores, etc., etc.,
porque seria uma, né, uma possibilidade. Então, a universidade tem que entrar com uma contrapartida. Hoje teria uma reunião, que é na quarta-feira, que a gente começaria a discutir a questão orçamentária. Eles suspenderam a reunião do Conselho Universitário hoje, sem falar para ninguém. Então, é uma situação muito grave, e a gente tem que pensar em ações conjuntas. Então, acho que, de imediato, é o que a Thalita falou, uma solidariedade com esses estudantes, mas uma solidariedade coletiva e de ação que todos temos que ter, porque esse caminho mercantil, destrutivo, a gente tem que romper com ele. Isso a gente rompe com luta, e com luta coletiva, né? Então, um pouco em cima das questões que vocês trouxeram, eu acho que a gente tem que pensar. Hoje eu não falei com a Raquel, eu não sei o resultado, porque ela disse que teria uma reunião dos coordenadores de pós-graduação que teria uma reunião do CONSAD ontem, onde o ponto a ser discutido seria a possibilidade de recurso orçamentário para bolsas para o semestre que vem. Só que a reunião do consumo, onde a gente teria essa informação, que seria hoje, foi suspensa, e ninguém sabe por quê. Por quê? Porque foi suspensa. Então, é importante eu socializar com vocês esse quadro, porque ele atinge todos nós, né? Ele nega a possibilidade de estudantes virem fazer a universidade, porque nós não temos bolsa, e quando a gente negocia na possibilidade desses estudantes, durante 5 meses, terem bolsa, e a gente lutar para que a gente tenha, que é para a continuidade deles, a reitora vem com uma fala burocrática, dizendo que esse semestre eles não vão avaliar mais nenhuma, sendo que, em relação a PROEX, não tem outro curso que tenha PROEX, é o único que tem nosso. E é coletivo, então é uma viseira, sabe? Eles pegarem uma questão como se fosse de cada indivíduo, da Camila, não sei de quem, não sei de quem, não sei de quem, entendeu? Dos 5. Não é. É uma política coletiva, é uma política coletiva que nós deliberamos coletivamente no programa, e deliberamos junto com a Comissão PROEX, gente. Então, do ponto de vista acadêmico, é como se eles estivessem ignorando o programa. E não vamos admitir isso. Não dá para admitir. Dá para admitir. Não dá para a gente ficar fazendo cara de paisagem, gente. Né? Então, é isso, Camila. Não vamos esmorecer, viu? Viu, Camila? Não vamos esmorecer nessa luta. E vamos em frente. Tem mais pessoas, professora. Eu acho que na lista que a gente tinha, inclusive, a Samara, que é do nosso grupo. Uhum. Também está entre os 5, o Denis. Quem que está? São 5, não é? Não são? Isso, eu tô, Samara. Eu acho que está aqui no grupo também. Quem mais que está? Camila, Samara? Maiara, Alan, eu, a Samara, Denis. Acho que é isso, né, Samara? Os 5? 5, entre mestrado e doutorado. Que sim, eu acho que sim. Eu acho que tinha Denise também, não? A Denise eu não lembro. Não, acho que a Denise não. Denise não? A Denise já não está há mais tempo? A Denise já está há mais tempo. Eu achei que ela tivesse também, mas pode ser que eu ter reunião com a Denise, vou ter com a Daiana, a gente vai conversar sobre o outro GT de bolsa, porque agora, mediante essa medida, a reivindicação anterior dos estudantes em relação ao GT de bolsa vai talvez se modificar pelo que a Silene, não é a Silene, pelo que a Grace me falou hoje. Né? Então, amanhã que eu falei, não, eu tinha uma reunião amanhã, desmarquei tudo, falei, não, vamos fazer essa reunião. E vamos em frente, né? E como que ficou o encaminhamento, professora, só para a gente, né, fechar esse assunto com as informações, porque a gente ainda não teve uma informação oficial, assim, um retorno. A gente tirou que a Ayla e o Bira já iam passar para vocês essa informação, vocês já tiveram essa informação, não tiveram? Eles estavam no colegiado. Eu acho que no grupo não, cada um ficou sabendo informalmente, assim, né?
Não, mas a gente conversou de que seria importante vocês terem essa informação. Eu vou, bom, enfim, eu vou ver se ficou 12 estudantes ou se é a própria coordenação. Isso eu posso ver amanhã com a Raquel, perguntar se a coordenação também vai entrar em contato com os estudantes. Mas nós fizemos essa discussão que eu estou transmitindo aqui para vocês, fizemos a discussão de que a gente, bom, uma indignação geral, né? O Mazeu chegou a falar isso em imoral, a Carmelita falou isso em imoral, eu fui a primeira a falar, já fazendo uma crítica contundente, vocês já me conhecem, mas foi unânime, isso eu acho que é importante, foi unânime no colegiado, todo mundo dizendo que nós temos, sim, que tínhamos que solicitar uma reunião imediatamente com a reitora, saber o resultado da reunião de ontem do CONSAD, para ver a deliberação em relação se terá ou não recurso de bolsas, como ele havia dito, para o semestre que vem, mas já pedi uma reunião essa semana já acabou, vamos ver no comecinho da semana que vem, com a Maria Amália, para fazer uma discussão acadêmica, porque nós temos o que dizer academicamente, sim, vocês estão nos núcleos, vocês estão participando, vocês estão em desenvolvimento, isso tem que contar como pontos também agora na comissão de bolsas, que é o que a gente está discutindo amanhã, vamos fechar, com novas sugestões que vocês já passaram, e uma reunião com o padre Rodolfo. E aí, se não der nada, nós tiramos que nós vamos para a imprensa. Nós vamos fazer a OE. Porque não dá para ficar só vem papelzinho, não há problema nenhum. Nós temos que ter uma ação mais forte. Então, é muito importante que vocês também coletivamente se reúnam e pensem em ações. Foi aí que, na reunião da Bolsa, a Carla falou, olha, a gente só conseguiu a Bolsa racial, e mesmo a Bolsa racial, de gratuidade e tal, não foi bem Bolsa, vocês sabem disso. Ela já disse, né? A Lana também já colocou isso para nós aqui. E depois uma tentativa de cooptação, foi complicado, mas elas estão na batalha, continuam na batalha. A Daiana estava nessa reunião, que a Carla colocou a questão. Então é isso, em termos de encaminhamento, Camila e Samara, né? E as outras, porque o que eles não querem, enfim, como vai fazer esses 3 meses anteriores, então? Não. Vocês não vão pagar, a nossa proposta não vão pagar. Por que não vão pagar? Porque eles vão receber os 5 meses, a PUC vai receber. É um recurso, a PUC tem que ter uma contrapartida. A própria CAPES, nessa situação específica, está sendo mais sensível do que a universidade, gente, do que a reitora. Olha que maluquice. Essa CAPES, esse neofascismo, essa coisa horrorosa que está nessa circunstância, a própria Carmelita, que está há 40 anos na pós-graduação, falou, nunca vi a CAPES topar, voltar atrás, porque já tinha negociado com a CAPES do dinheiro já vir, entendeu? Aí foi um banho de água fria em todos nós. Foi um impacto grande, porque, né, como é que, do ponto de vista acadêmico, uma reitora não considera um programa. E aí não foi nem a fundação, foi a reitora. Então, Camila, Samara, vocês duas estão no NEAM, mas tem mais gente que não está no NEAM e que também, acho que são 5 ao todo, não é isso? Isso, são 5. Então, vocês têm que conversar, tem que ter uma coisa mais coletiva dos estudantes para ver a ação e a gente, todo mundo... É que assim, a gente não teve nenhum retorno, nenhuma resposta, a gente, na realidade, não sabe muito bem como é que está. O que a gente estava conversando no grupo é pedir uma reunião com a Raquel para a gente entender como é que está isso. Eu acho ótimo. Porque a gente não está entendendo nada, a gente teve uma reunião com a Raquel, onde ela falou como seriam essas bolsas, teria 5 meses e tal, e perguntando quem aceitava, quem não. E aí ela falou que entraria em contato posteriormente. Eles mandaram um outro e-mail pedindo os nossos dados da conta bancária para quando a faculdade disse ok, que a gente poderia destrancar nesse momento, que é fora do período, né? E aí, sem
pagar alguma coisa, que eu acho que era o retroativo, ou ter que pagar a ativação da matrícula, uma coisa assim. E aí, depois disso, a gente não teve mais resposta nenhuma. Chegou um e-mail semana passada falando que ok, que a nossa solicitação tinha sido atendida, mas a gente também não sabe que solicitação que foi atendida. Se Então, foi acho do que sistema, que a gente mesmo. aplicou para o próximo semestre, ou se foi essa. Então, eu acho que vocês têm que solicitar, então, fazer isso mesmo, de imediato, mas a própria Raquel ficou sabendo isso, gente. Nós tivemos essa reunião na segunda-feira. Ela ficou, que foi ontem, foi anteontem, né? Hoje é quarta, foi segunda-feira. Ela teve essa informação, ela teve reunião conosco na segunda tarde, ela ficou sabendo segunda de manhã, e chegou lá com essa bomba, e ela também estava arrasada. Ela, a Carola, a coordenação arrasada. E aí a gente tirou isso, e eu tinha entendido que, sim, que conversar com os estudantes. Aí eu pensei que os representantes dos estudantes iam passar essa informação. Mas eu acho que vocês têm toda a razão, vocês devem pedir imediatamente uma reunião com a Raquel, ela vai explicar absolutamente tudo para vocês, e aí o encaminhamento é esse, porque ela já ficou de ver a reunião, e aí ficou de quem queria na reunião, os estudantes, os representantes do PROEX. Então, vocês têm que conversar com os representantes. Quem são os representantes do PROEX? Vocês têm que conversar com os estudantes que representam o PROEX e os estudantes que estavam no colegiado. Quem estava no colegiado é a Elvira. Agora, do PROEX, eu não sei, eu não sou do PROEX, eu sei do GT de Bolsas, que eu sou do GT de Bolsas do PROEX, eu não sei quem são os estudantes, mas vocês devem, talvez vocês saibam quem são os estudantes do PROEX. E acho que pediram... Mas aí eu não entendi. Eles não aceitaram a bolsa em si, agora de outubro a setembro, eles não aceitaram o que já fez. Não, eles não aceitam que vocês fiquem liberados de pagar os meses anteriores. Se vocês receberem a partir de agora e pagar outubro, julho, agosto, setembro, eles aceitam. E a gente está dizendo que não tem condição. É isso. Eles aceitam. Então, no primeiro momento, mas é isso, é o caráter mercantil, está virando pior que a Uninove, entendeu? Do que as Unisquinas, devem estar melhor. Entendeu agora? Então, o que o pró-reitor, a Raquel levantou? Primeiro que eles pediram para cada um de vocês fazer um arrazoado. Aí pediram para a Raquel, em cima de cada questão, fazer um arrazoado. Aí a gente tinha feito uma discussão no colegiado que seria um arrazoado geral, porque é um programa único, é um PROEX, é um recurso do programa, foi decidido coletivamente entre estudantes e professores, e vocês consultados, inclusive os anteriores, todo mundo foi consultado. Muito bem, a Raquel, como coordenadora, ela fez todos esses procedimentos. E mandou para a CAPES, e conversando com o pró-reitor, e o pró-reitor dizendo que sim, que academicamente era possível, tá certo? Que academicamente a gente falou que vocês já estão, e nós, os orientadores, e cada um da coordenação, quem está aqui está no NEAN, está claro que está no NEAN, todo mundo balizando e tal. Aí, quando se falou que vocês não pagariam, que a ideia seria liberar, aí a reitora veio com um monte de conversa de que academicamente não dava, que tinha que pagar, porque como é que vai ficar, e como é que vão ficar esses alunos, vão entrar depois. A Raquel falou, não, nós podemos que eles se matriculem só, por exemplo, em orientação, e recebam orientação a partir de agora, e aí o que nós faríamos, como sempre fazemos, vocês mesmos frequentando as disciplinas, aí o semestre que vem vocês fazem a matrícula, mas eu já valido esse semestre. Por exemplo, esse semestre, a Roberta mesma não conseguiu se matricular, teve mais uma aluna, acho que a Vanessa queria se matricular no NEAN, não sei o que aconteceu, o NEAN já estava cheio, não conseguiu se matricular. Então, elas estão frequentando, o que eu vou fazer o semestre que vem? Elas se inscrevem, mas estão liberadas. Claro que se elas quiserem vir para discutir, para mim sempre vai ser ótimo, pode vir sempre, ouvinte, não ouvinte, quem quiser. Entendeu? Aí nós tiramos isso, de passar informação para vocês, ver formas de luta, e já a Raquel pediu uma reunião, ela, a coordenadora, e vai mais uma comissão, vai a Raquel, a Carola, os professores que estão no PROEX, que acho que é o Ademir e mais não sei quem, agora não me lembro, e vai mais duas decanas, que é a Carmelita e a Aldaísa, que já estão mais tempo na universidade e tal.
né? E eu não vou, porque eu sou da Propuc, e posteriormente eu posso falar com a Propuc, e o Mazeu também, que é o que a gente tem feito. Então, vai um grupo, entendeu? Essa foi a tática dos professores. Agora, de mídia, é isso, gente. Agora, vocês têm condição de pagar agora? Não, né? Não é essa. Não, a universidade tem que dar contrapartida. Qual é a contrapartida da universidade? Nós, o programa, está entrando com o recurso do PROEX, que foi decidido vir, e irá. Nós estamos decidindo isto. Então, a universidade tem que ter uma contrapartida, ou ela não quer esse programa, e esse programa vai acabar. Escutem, eu estou falando isso direto em todos os lugares que eu vou. Estou falando. Vai acabar. Se não, entendeu? Se não houver contrapartida, porque vocês acham que esse desgoverno fascista vai voltar bolsas para a área de humanas e sociais? Não vai voltar. Vocês acham que a CAP não vai voltar? A não ser que a gente tenha ação, faça greve geral nesse país, faça ação direta, radicalize a luta, e aí pode ser. Entendeu? Então, acho que vocês têm que ver isso, mas amanhã de manhã eu vou ligar para a Raquel, perguntar para ela quem pode conversar com vocês, vocês estão, enfim, com razão, querem, né, ter a informação correta pela coordenação, e, ao mesmo tempo, acho que vocês têm que solicitar. E vamos, beleza. E vamos lutar. Eu já coloquei, enquanto a gente discutia aqui, eu já coloquei no grupo e a gente vai pedir essa reunião, que era uma coisa que a gente já ia fazer para saber como que ia ficar. Tem que pedir. Tá bom? Tá bom, Bia. Tá bom, não tá Obrigada. bom. Tá péssimo, tá péssimo. Não tá, né? Tá horrível. É muito ruim, porque estava todo mundo numa expectativa, e aí vem essa reitora e joga essa bomba. Aí ela veio com coisas do tipo, mas como é que os alunos estão? Bom, eles estão participando como ouvintes. Aí é como se, mas amanhã vamos supor que o professor falou que vai orientar e vai cobrar, então cobrar retroativamente, como se a gente fosse babaca, sabe? É invenção, é colocar obstáculo, porque não vai ser pago. A universidade, o que nós temos que dizer é, universidade, vocês têm que ter uma contrapartida, a PUC tem que ter uma contrapartida. A reitoria está sendo irresponsável. É imoral que ela... Com certeza. É imoral. Ótimo. Então, peçam, eu também vou reforçar daqui e vamos que vamos. Tá bom? Bom, moçada, posto isso, comecemos o nosso texto. Quem é que vai falar hoje? Cadê a Mariana? Mariana? Oiê. Então, agora é você com a leitura e vamos conversar. Não foi isso que a gente combinou? Como eram 3 páginas, da gente fazer a leitura e a discussão, não foi isso? São 2. Então, 2. E quem vai pôr na tela? Quem sabe pôr na tela? Gente, um eu minuto, vou pegar uma água para mim, que até me deu sede com essa história toda, dessa PUC. A Ana Cláudia queria falar antes, Ana Cláudia? Não, professora, eu ia trazer um outro elemento, mas acho que dá para trazer no próximo encontro, para a gente poder avançar um pouquinho. Porque a gente tinha que fazer essa conversa, né, gente? Isso. A questão do PROEX os alunos estão muito, sabe, é um ataque muito grande. Gente, eu vou pegar uma água enquanto vocês põem a tela, já vou. A Tainara não ia falar também, Tainara? Dá para ver, gente? Dá sim. Eu ia falar alguma coisa assim. Na verdade, eu já havia visto esse problema o ano passado com as bolsas da USP, no mestrado e no doutorado. Eles já estavam cortando essas bolsas